Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas do canal Vida Sob a Palavra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o livro Moldado por Deus, do Max Lucado. Esse livro ele ensina a gente a nos colocar no lugar de sermos usados por Deus. Ele nos fala sobre a obra de Deus em nossa vida, né? E nos ensina, né, como que a gente pode fazer para que a nossa vida seja útil para a obra de Deus aqui na Terra, para que a gente cumpra o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós. O Max Lucado ele faz uma comparação muito criativa da nossa vida, dos estágios pelos quais a gente passa, né, em relação à obra de Deus em nós, com ferramentas nas mãos de um ferreiro. Ele coloca ali que numa oficina você encontra 3 tipos de ferramentas, né? São as ferramentas que não têm utilidade alguma, são as ferramentas que estão quebradas, né, sem uso nenhum. As ferramentas que estão sendo amoladas, estão sendo trabalhadas pelo ferreiro, que são as ferramentas que estão justamente passando pela bigorna, né, sendo ajustadas para que o ferreiro ele possa usá-las num outro momento. E também tem as ferramentas que já estão prontas, ferramentas que estão aptas para toda boa obra. E ele explica no livro que nós também passamos por essas fases, né, na nossa vida. E ele faz essa comparação para que a gente saiba como colocar a nossa vida num lugar de uso, como fazer com que a nossa vida seja útil para toda boa obra. Então fica comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza de que você vai ser abençoado e vai aprender, né, como colocar a tua vida à disposição de Deus e como que usar as provações, né, para que Deus ele de fato trabalhe e complete a boa obra que ele tem na sua vida. Bom, então o livro ele é dividido em 3 partes. Primeiro ele começa falando sobre as ferramentas inúteis, as ferramentas que não têm utilidade, né? São as ferramentas que estão quebradas, né? E aí ele faz uma comparação falando da nossa vida em relação aos desânimos, às dificuldades que nós temos, ao cansaço, mas não qualquer cansaço, aquele cansaço que vem antes da gente desistir, da gente abrir mão de tudo, né? O cansaço da alma. E muitos de nós já experimentamos esse cansaço. E Max ele lembra que somente um homem até hoje ele ofereceu solução para esse cansaço. Esse homem é Jesus, que falou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele faz uma pergunta para que a gente reflita: você já experimentou esse descanso de Jesus? Você já atendeu esse convite do vinde a mim? Caso ainda não, o que separa você de Jesus? O que ainda mantém você cansado ou cansada longe dele, né? E também ele faz uma reflexão sobre as dificuldades que nós temos em relação à mentalidade da nossa sociedade, né? A nossa sociedade é uma sociedade com pouco espaço para fracassos, para falhas, né? Isso é muito bom para quem é vencedor, para quem enfim, acerta mais do que erra, mas é muito ruim para quem perde, para quem falha, a maioria de nós, né? Sendo que ele lembra também que no reino de Deus é ao contrário, né? Jesus ele tem espaço para os perdedores e para os fracassados. Ele sempre teve lugar para os desajustados. No reino dele, o último é o primeiro e até o perdedor tem o seu valor por uma razão muito simples. O nosso valor em Jesus ele não está no que a gente faz ou no que a gente deixa de fazer, não está nas nossas conquistas. O nosso valor ele está no preço que ele pagou por nós lá na cruz. Por isso que nós não precisamos nos deixar levar pelo conceito secular de sucesso ou de insucesso, né? Dentre os muitos casos que ele traz, ele fala ali sobre ferramentas quebradas, sobre pessoas que não têm como serem usadas por Deus, Deus não pode contar com essas pessoas. Ele fala ali sobre Judas, foi uma pessoa que andou com Jesus o tempo todo, mas nunca conheceu Jesus de verdade, estava perto de Jesus, ouvia Jesus, mas não compreendia Jesus, né? E assim como Judas, existem muitas pessoas hoje na igreja que se denominam cristãos, que não conhecem Jesus, que andam, ouvem Jesus, ouvem as pregações, leem a Bíblia, mas eles têm uma religião e não um relacionamento com Ele, né? E essas pessoas são pessoas que acabam sendo ferramentas nas mãos de Satanás, para que o diabo use, né, para corroer a igreja de dentro para fora, né? Judas ele tinha uma religião e não um relacionamento, né? Então isso ensina que as melhores ferramentas de Satanás às vezes não são as pessoas de fora, né? O diabo usou o próprio Judas, né, que era um discípulo próximo de Jesus, né? E aí o Max Lucado ele faz uma pergunta, né, para a gente refletir, mais uma pergunta. É um livro baseado nisso, né, na reflexão, né, para que a gente venha de fato meditar no que está sendo falado. E a pergunta é: você entende a diferença de uma religião para um relacionamento? E qual dos dois você vive atualmente, religião
ou relacionamento. O livro também fala sobre as burocracias de dentro da igreja, como que a disputa por liderança, como que a disputa por vaidade dentro da própria igreja tem prejudicado, tem impedido a gente de viver o propósito de Deus, tanto coletivamente quanto individualmente, enquanto igreja, né? E também fala da complacência da própria igreja com esse estado, né? Muitos de nós já entramos numa rotina, a gente nasce, cresce, vive, experimenta várias situações na vida, até mesmo provações, mas a gente não se pergunta o porquê disso tudo. Ou pior, a gente se pergunta o porquê, mas se conforma em não ter uma resposta. A gente fica hipnotizado pela mesmice. Então a gente precisa entender que esse estado de mornidão, esse estado de estagnação espiritual não é o que Deus quer. E nos coloca num lugar de ferramentas quebradas, de pessoas com quem Deus não pode contar. O caminho para a gente sair disso, para a gente sair desse estágio, é o arrependimento de obras mortas, né? E aí ele passa para a parte 2 do livro, onde ele fala sobre as ferramentas que estão sendo moldadas por Deus, ferramentas que estão se deixando ali ser trabalhadas por Deus. E é sobre isso que a gente vai falar agora, na parte 2 do livro. Então, na parte 2, ele começa a falar, ele começa a descrever a cena de uma cena típica dentro de uma oficina. Eu gostaria que você imaginasse essa cena, que você refletisse, né, pensasse como que é um ferreiro trabalhando na ferramenta dele, amolando a ferramenta. Ele pega aquela pinça, né, com uma mão, com a outra mão ele pega o martelo, fica batendo ali na ferramenta, coloca ela no fogo, tira ela do fogo, dá uma olhada nela, vê se ela está no ponto ideal, e aí ele vê que talvez ainda precise de um ajuste, então coloca ela no fogo de novo, vai tirando, vai martelando, vai trabalhando aquela ferramenta, né? Isso não é um processo simples nem fácil, porque ele tem que submeter aquela ferramenta ao fogo, ele tem que fazer realmente aquela ferramenta ser transformada de um estado de ferramenta cega para ferramenta útil, amolada, apta para o propósito, porque o ferreiro quer. O ferreiro, que é o dono da ferramenta, ele sabe para que ela vai servir depois, ele sabe para que ele quer que ela seja útil. E é assim que Deus faz na nossa vida, né? Ele tem uma visão clara do nosso propósito. Deus, ele tem uma visão clara, né, do que ele quer que a gente faça, para que ele quer preparar a gente, né? E aí, a forma que Deus usa para nos amolar, né, a bigorna de Deus, são as provações, são as dificuldades que nós temos, né, onde nós passamos pelo fogo. E ele fala sobre uma passagem, ele cita 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, onde a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar e exultar nas provações, porque se a gente está passando por provações, é porque Deus está trabalhando em nós, ele sabe que a gente pode ser transformado, que a gente ainda pode dar mais ainda para ele, que a gente pode realmente ser moldado e ficar do jeito que ele quer que a gente fique. E talvez você já tenha estado na bigorna de Deus, talvez você já tenha passado por uma provação, talvez você esteja passando agora por uma provação, talvez você esteja sendo trabalhado ou trabalhada por Deus, sendo que as provações, as dificuldades da vida, elas podem vir em qualquer forma. Pode ser, às vezes, o falecimento de alguém, pode ser o fim de um relacionamento, uma falência, uma doença. Ela se apresenta de várias formas, mas não importa. As provações da vida são a forma de Deus mexer no nosso fundamento, na nossa estrutura. E essas provações não devem ser desprezadas, elas devem ser experimentadas. A gente deve viver essas provações e entender que Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o nosso Pai, o nosso guardador, né? Talvez Deus permita que você passe por uma provação aos 30 para que você possa sobreviver a um furacão aos 60. Deus, ele já viu a tua vida toda, ele já sabe o que vai acontecer com você amanhã, daqui a muitos anos. Um instrumento, uma ferramenta só é útil se estiver na forma correta, na forma que o ferreiro quer que ela esteja, né? Um bom ferreiro mantém as suas ferramentas sempre afiadas, e é isso que Deus faz com a gente. Ele mantém a gente sempre pronto para o que Ele quer, né? Seja grata a Deus se você está passando por uma provação. Isso significa que Ele sabe que você ainda pode melhorar, né? Mas melhorar para quê? Para que você seja útil e apto para toda boa obra, para que você cumpra o propósito de Deus na tua vida. Bom, não existe nada como uma boa provação para moldar a nossa vida, para revelar o nosso coração. E o autor do livro, Max Lucado, ele faz uma afirmação bem contraditória, mas para a gente refletir, que é a seguinte: é desastroso viver uma vida sem ter nenhum tipo de provação. É desastroso uma vida
Imagina uma ferramenta que está quebrada, que está jogada ali no canto. Ela não tem utilidade, ela não vai ser usada pelo ferreiro, mas também não vai passar por nenhum tipo de dificuldade, não vai passar pelo fogo, mas não tem utilidade nenhuma. E aí, às vezes, a gente, sem provação, a gente sem experimentar nenhuma prova de Deus, a gente acaba se colocando nesse lugar. Bom, o autor, ele faz ele lembra, né, da questão daquele episódio de Jesus no barco com os discípulos, né, onde os discípulos, as ondas estavam quase que cobrindo ali o barco estava balançando muito. É uma cena também que seria interessante a gente imaginar, não é nada comum, né, a gente vê isso, a gente não anda de barco, né, então, mas antigamente, né, o barquinho ele era pequeno, sem estrutura, sem nenhum tipo de equipamento de salvamento, e as ondas estavam ali cobrindo o barco. Eu imagino que o temor, o pânico tomava conta, e Jesus estava dormindo no barco, né? E os discípulos eles perguntaram para Jesus: mestre, nós vamos afundar, né? E a pergunta fica: por que Jesus estava dormindo? Por que Jesus ele estava ali descansando em meio àquela tempestade, né? Provavelmente, né? Aliás, obviamente é porque Jesus sabia quem era o dono da tempestade, ele sabia quem presidia, quem mandava na tempestade, ele sabia que a palavra de Deus ele tem todo o poder, né? Então nós temos que buscar ter essa confiança em Deus. Em meio à tempestade, nós precisamos realmente descansar e confiar em Deus, né? A questão toda você tem essa confiança? Será que a gente desenvolve essa confiança? Porque hoje a gente talvez não esteja num barco no meio do mar, mas a gente está passando por tempestades. O mundo ele traz aflições, no mundo nós teremos aflições, nós passamos por guerras, por pandemias, por doenças, nós vivemos hoje, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nós vivemos hoje estamos saindo de uma pandemia, mas tem uma guerra do outro lado do mundo que pode chegar a qualquer lugar, sabe? E em meio a tudo isso, você sente pânico ou você descansa em Deus? Será que a gente descansa e sabe que Deus ele manda em tudo, ele controla tudo? É essa confiança que a gente precisa ter. Mas se a gente quer sentir essa paz, se a gente quer sentir essa mesma paz, quer ter o mesmo coração que Jesus, essa confiança em Deus, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E aí o autor do livro, ele fala sobre a questão do relacionamento. Os relacionamentos, eles são a coisa mais importante da nossa vida aqui na Terra. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, e depois o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E como é que anda o teu relacionamento com Deus? Como é que anda o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com as pessoas próximas de você? Isso é importante a gente refletir. As pessoas são mais importantes do que coisas, do que metas, do que conquistas, né? E nós precisamos realmente parar e às vezes nos arrepender de um estilo de vida voltado para a conquista, valorizando aquilo que vai passar um dia, enquanto que o nosso relacionamento com Deus é que vai determinar a nossa vida na eternidade. É importante que a gente silencie todo o barulho ao nosso redor. Quando a gente fala em relacionamento com Deus, a gente precisa silenciar todas as outras vozes, toda aquela ansiedade, aquela preocupação com o dia de amanhã. Então, o autor do livro, Max Lucado, ele fala mais uma vez sobre a importância da gente se recolher, da gente tirar de forma intencional mesmo. Se for possível, tirar um dia inteiro para ficar só você, a sua Bíblia, orando, buscando a Deus, lendo, fazendo anotações. Se não der para fazer isso um dia inteiro, tira de repente a metade de um dia ou algumas horas, mas em algum momento você precisa parar para fazer isso e fazer desse momento, né, talvez não tão extenso, mas uma rotina, tirar nem que sejam alguns minutos ali todo dia para que você ore e se aquiete na presença de Deus. Mas de fato, se você tiver a oportunidade de tirar um dia ou metade de um dia sem nada, sem nenhuma distração, isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante para que você venha se aquietar ali e receber de Deus e realmente ouvir a voz de Deus. Bom, isso vai te ajudar a contemplar Jesus de verdade. Essa rotina de busca, né, vai te ajudar a contemplar. Muitos andaram com Jesus, como eu falei aqui de Judas, mas além de Judas, muitos outros andaram, viram Jesus, viram milagres. Muitos veem milagres hoje, mas mesmo assim não conseguem contemplar Jesus. Somente quando a gente olha além da nuvem da religiosidade, a gente consegue contemplar Jesus. E sem se aquietar na presença de Deus, de fato é impossível. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é que a gente precisa se despojar de uma mentalidade de grandeza, né? Às vezes a gente quer ser usada por Deus, mas de uma forma grande, de uma forma ampla, de uma forma relevante. Mas às vezes Deus quer usar a gente de uma forma que ninguém vai ver, longe dos holofotes. E a gente, se quiser ser uma ferramenta útil e apta para toda boa obra,
a gente precisa entender que Deus ele pode usar a gente em qualquer condição. A gente precisa se colocar à disposição de Deus para fazer as coisas mais simples e às vezes coisas que a gente nem quer fazer, mas Deus quer que a gente faça, sabe? A gente precisa se colocar como uma ferramenta útil para toda boa obra. Bom, porém existe algo que pode nos separar disso tudo, existe algo que pode realmente impedir, atrapalhar toda a obra de Deus na nossa vida, chamada pecado, né? Pecado, o Satanás, ele quer realmente impedir a nossa obra, ele quer realmente impedir que a gente seja uma ferramenta útil, ele quer nos colocar naquela pilha de ferramentas ali sem utilidade. Infelizmente, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que pregam, que ensinam que não se deve falar sobre o pecado, não se deve falar sobre o diabo, sobre coisas ruins, mas isso é uma mentira do diabo. Nós precisamos sim resistir ao diabo, mas nós precisamos entender que ele milita contra nós, milita contra a nossa alma, a nossa salvação, e o pecado, ele pode sim nos separar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos sim entender que nós precisamos contar com o Espírito Santo para vencer essa batalha, e não apenas ignorar o diabo ou ignorar o pecado. Não, o pecado, ele jaz à porta, a nossa carne é fraca, então nós precisamos realmente nos revestir do Espírito Santo. E mais uma vez eu falo sobre o relacionamento, alimentar o nosso relacionamento com Deus, para que a gente venha se fortalecer nessa guerra contra o diabo. Bom, e finalizando a parte 2 do livro, Max Lucado, ele nos ensina que ao perguntarmos para Deus o que Ele quer da nossa vida, a gente não tem que chegar para Ele com algumas opções na mesa para que Ele escolha, né, delimitando ali a escolha de Deus. Não, a gente precisa se colocar nas mãos dele de peito aberto, para que a gente seja ali sensível à voz dele, para o que Ele quer para a gente, não porque a gente quer que Ele queira, entende? Muitas vezes a gente tem as nossas vontades, a gente pode sim colocar as nossas vontades para Ele, mas precisamos nos esvaziar e orar como Jesus orou. Pai, a minha vontade é essa aqui. Se possível, faça isso, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. É essa oração que a gente tem que fazer, para que Ele faça a vontade dele na nossa vida. Bom, finalizando a parte 12, ele começa a falar então sobre as ferramentas que são instrumentos para nobres propósitos, né? As ferramentas que são úteis nas mãos do ferreiro, que estão ali afiadas, amoladas, né? Que é o que todos nós queremos, na verdade, que Deus nos use, né? E ele começa falando sobre a importância, né? Um cristão maduro, um discípulo de Jesus maduro, ele entende a importância de controlar os seus pensamentos, né? Se a gente quer ser usado por Deus, a gente tem que controlar, tem que renovar a nossa mente, né? Uma pessoa é produto dos pensamentos, é produto da mente. Então a gente não pode deixar pensamentos ruins invadirem a nossa mente. A gente não pode ser ansioso, a gente não pode deixar que pequenas inconveniências do dia a dia atrapalhem, né, a nossa mente, venham nos dar realmente pensamentos de murmuração, de ansiedade, de preocupação, né? Então a gente precisa ser grato a Deus 24 horas por dia por aquilo que Ele tem feito por nós, né? O autor também ensina que tudo começa a partir do momento que a gente olha para Jesus, né? Jesus venceu o mundo. Ele falou: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, de fato, a gente precisa entender que se Jesus venceu, nós também somos vencedores com Ele e nele, né? Ele ressalta também a importância da fidelidade nos relacionamentos. Mais uma vez ele fala sobre relacionamentos, dando o exemplo de Ruth e de Noemi, né? Ruth foi fiel no relacionamento dela com Noemi. Ela ficou ali com aquela mulher, mesmo num momento difícil, num momento de provação. É importante que a gente dê valor para os nossos relacionamentos também, né? O autor do livro, ele também fala sobre a importância de nós refrearmos a nossa língua, e ele fala bastante sobre isso, né? Uma ferramenta afiada por Deus, uma ferramenta afiada para boa obra, uma pessoa que se coloca na condição de ser usada por Deus, entende a importância, né, de não falar. Sabe que a língua, ele cita, né, o livro de Tiago, né, capítulo 3, versículo 6, falando que língua é fogo. A língua, mesmo sendo um órgão pequeno, pode destruir todo o corpo. Então, uma pessoa amadurecida precisa entender a importância de ouvir mais e falar menos, né? O livro de Provérbios também fala muito sobre essa questão de língua, né? E também uma ferramenta útil para toda boa obra, uma ferramenta nobre, uma ferramenta útil para todo propósito nobre, né? Ele sabe da importância, né, da verdadeira religião. O que a Bíblia fala sobre a verdadeira religião? A religião, a verdadeira fé em Deus, ela tem que vir para a prática, né? O livro de Tiago, ele também fala sobre a fé sem obras, né? A fé sem obras é morta, então nós precisamos entender, né? Ele fala sobre a questão
da visita aos órfãos e às viúvas, né? A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, é fazer o bem. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras, para fazer as obras. Então nós precisamos entender que não adianta ter fé, não adianta orar, buscar, jejuar, enfim, manifestar no poder, se a gente não faz as boas obras. Então a gente precisa entender que Deus ele espera isso de nós, o mundo espera isso de nós, né? Além disso, ele contrapõe a mentalidade do reino de Deus com a mentalidade do mundo, né? Um exemplo desse conflito de mentalidades é o significado de triunfo, de vitória, né? No mundo, um vitorioso se alegra pelo que ele fez, pelo que ele conquistou, pelo que ele tem, enquanto já um vitorioso em Cristo, uma pessoa que é amadurecida em Cristo, sabe que o valor dele, o valor dela, está no que ela é em Cristo, tá no valor que Jesus pagou por nós lá na cruz. A nossa vitória não é baseada em perfeições, em conquistas, em méritos. A nossa vitória é baseada no que Deus fez por nós, no preço que foi pago lá na cruz, na obra de Jesus na cruz. E aí você sabe qual é o sentido da tua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe para que Ele te fez, para que Ele te criou? E como que você avalia o teu valor? É no que você faz? É no que você tem? É no que você sabe? É na tua habilidade? Ou é no que Jesus fez por você lá na cruz? No que Ele pode te dar em termos de talentos, em termos de dons? Ele finaliza o livro dizendo que o tempo que nós ficamos na aprovação, ele deveria servir para a gente entender qual é a nossa missão aqui na Terra. O tempo que nós ficamos na aprovação, ele tem que definir, ele tem que ser útil para a gente, para que a gente entenda o que Deus quer de nós, né? Uma ferramenta, quando um ferreiro termina a obra, quando ele termina o trabalho na ferramenta, ele olha para a ferramenta, uma simples olhada nela já dá para ver para que ela é útil, já dá para discernir para que ela serve, né? Então, é exatamente isso que deve acontecer. Quando o ser humano sai da bigorna de Deus, sai da aprovação de Deus, né? Deveria acontecer a mesma coisa. Ser testado por Deus nos lembra, né? Nos faz lembrar quem nós somos e quem Deus é. Nos faz lembrar da nossa dependência por Ele. Nos faz lembrar que Ele é soberano, né? E o mundo carece disso. O mundo carece de pessoas que tenham esse senso de identidade, esse senso de propósito. Pessoas que sejam luz em meio à escuridão. E como povo de Deus, nós sabemos quem nós somos e para que nós estamos aqui nessa terra. É importante que a gente viva a nossa vida dessa maneira, com esse senso de propósito. Se a gente viver assim, é certo que a gente pode entrar nos últimos anos da nossa vida, a gente pode encarar a morte sabendo que a eternidade ela está logo ali, a um piscar de olhos. A gente não vai precisar temer, a gente não vai precisar ter medo da morte. Ele termina o livro fazendo mais uma reflexão. Você sabe qual é o seu propósito? E o que você pensa sobre a eternidade? O que você pensa sobre a morte? Você tem medo da morte? Você fica ansioso ou ansiosa quando pensa na questão da morte? Ou você não vê a hora de poder viver com Jesus, de poder ver Jesus, sabe? É importante que a gente encare a nossa vida aqui na Terra como algo que a Bíblia diz que é algo temporário, né? E se a gente tiver essa mentalidade, a gente vai de fato procurar ser usada por Deus e deixar Deus nos trabalhar em nós da forma que Ele quer. Bom, eu espero que esse resumo tenha abençoado a tua vida. Eu quero fazer um pedido para você, para que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso trabalho aqui. A ideia, nosso desejo é que essa mensagem chegue a muitas pessoas e que através desses ensinamentos, né, que eu compartilho, muitas pessoas sejam abençoadas e edificadas. Se você fizer isso, você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho e eu tenho certeza de que Deus vai te recompensar. Bom, então um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.